Hoje, nossa oitava aula, irei ensinar sobre statements, directives, operators e control structures. Não tem, vamos dizer assim, tem várias coisas aqui que eu já comentei, já detalhei para vocês, mas tem alguns detalhes aqui que eu estava vendo aqui que eu não detalhei para vocês, e hoje eu estarei detalhando. E tem certas coisas aqui também que eu ainda não conheço, então vou passar a conhecer hoje com vocês. Mas o que eu conheço irei detalhar ao máximo a vocês. Vamos lá. Vou abrir o meu pau nu aqui. Isso. E vamos começar com assert. Assert. Cadê? Aqui. Assert, o que é assert? Assert, ele é como se fosse um crash numa callback. Ele, dependendo da condição que você coloca aqui, ele para o processamento. Mas como assim para o processamento? Veremos o que acontece. Criei uma variável aqui, var com o valor de 5. E vamos nessa condicional colocar var igual a 5. E vamos colocar print f passou. E veremos. Aqui, ele passou. Por que ele passou? Porque a variável tem o valor de 5. E se eu coloco diferente igual de 5? Ele não vai escrever passou, pois ele parou o processamento da callback nesta linha aqui. Tudo que tiver abaixo dela não será processado. Essa é a explicação mais óbvia do assert. Tem o assert em diretiva. Oh, mas tá difícil. Diretiva. Isso mesmo, diretiva. Faz a mesma coisa, só que é somente em diretiva. Logo mais irei comentar também aqui, ó. O próximo, o break, o case, continue, default, o do e o else já foi tudo comentado. Agora o exit. O exit, o que ele faz? É quase o que o assert faz, só que ele para na hora. Ele nem pergunta pra você. Deixa aqui. Ele nem pergunta assim. Var é igual a 5, tal. Eu quero que ele pare aqui. O exit vai parar aqui. Não vai escrever passou, ó. Não vai escrever. Ele já para na hora. Não tem condicional pra ele não. Tacou, parou. Para o processamento da callback naquela determinada área. O próximo é o for. O for já falei. Goto também. O if, o return também. O slap. O slap ele é para pausar o processamento em um certo tempo. Com ele você pausa o processamento, ele espera aquele tempo, depois ele continua o processamento. Só que o slap ele não pode ser utilizado em uma callback. Exemplo, aqui ele não poderá ser utilizado aqui. Olha lá, ele ignorou o slap, pois o slap ele só pode ser utilizado no main. É uma coisa meio chata de se usar no main, né? Mas ele só pode ser utilizado aqui no main. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui em cima onde aparece um texto. Vai esperar 10 segundos para que esse texto apareça. Eu taquei muito. Deixa eu tacar um menos aqui. Tacar 5 segundos. A ver se aparece o texto. Aí. Esperamos 5 segundos e o texto é para aparecer. Aí apareceu o texto aqui. Apareceu meio fora de ordem porque ele parou o processamento aqui. Mas o slap na teoria ele para o processamento no devido tempo que você dá a ele. A última vez que eu testei ele não funcionou em callbacks.
Eu não sei se ele tem uma certas callbacks que ele não funciona, mas eu não testei na OnGameMod Init, eu testei na OnPlayer Connect e ele não funcionou. Veremos se ele aqui ele vai funcionar. Pois caso por ser o início, né? Lá, tem um mosquitinho enchendo o saco aqui. Deixa ele encher o saco, vai. Vamos, por ser a callback que inicia o game mod, né? Talvez ele funcione, veremos. Olha lá. Vamos ver se depois... olha lá. Como eu disse pra vocês, ele não funciona. Ele parou totalmente o processamento. Ele não funciona mesmo. Ele parou totalmente o processamento aqui na nossa callback OnGameMod Init. Ele só funciona mesmo na main. O RJJ ele tinha feito um pequeno script lá que você consegue usar o slap em outras callbacks, caso queira, que seria um loop. Ele fez um loop bem grande lá, que de tantas voltas que esse loop dá, ele acaba chegando nesse tempo e para aquele processamento. Mas não é muito interessante isso. Caso para você usar um slap, caso você queira escrever assim, carregando o game mod, depois de 5 segundos, game mod carregado. É somente isso. Ou você queira utilizar para outra coisa assim, mas é um exemplo que eu dei. State. O state aqui, o state ele não vai estar falando sobre o state aqui, mas o state ele é uma coisa bem mais complexa. Pois, como vocês podem ver aqui, o Yeelis teve que fazer um tutorial sobre ele, pois a Wixamp não comentou sobre. E um tutorial bem grande até. O state, o que ele faz? O state você cria, vamos dizer assim, mais callbacks, né? Como está mostrando aqui, não. Cadê? Aqui, ó. Duas callbacks iguais, né? Ele não dará erro. E o state você coloca aqui, ó. Print state. Caso esse print state seja on, ele vai executar essa callback aqui. Caso seja off, ele executará esta callback aqui. E aqui o state está sendo processado como if, diferente de strcmp, cmd, cmdtest, debug. Ele não é muito útil, creio que não será muito útil para vocês, mas caso venha a precisar de criar duas callbacks e criar uma pergunta a esse state, ao print state, não print state, a um state, né? Você pode usar ele. É uma boa opção até, mas é meio inútil em sua funcionalidade, como mostra aqui os exemplos de Yeelis, né? Vamos para a próxima. A próxima é o switch. O switch já falei sobre ele e o while também já falei sobre ele. Passaremos para diretivas. Acho que é isso aí. O assert ele é a mesma coisa, como eu disse para vocês. Ele fará a verificação assert se mod for maior que 5. Caso mod é maior que 5, ele passa normal. Caso não for, ele vai lá e dá um erro. Só que isso aqui ele não vai dar, ele não vai parar o processamento da callback, sim vai dar um erro no compilador. Veremos. Mod, não é mo, né? Tá escrito aqui mo. Mo é maior que 5? Não é maior que 5, então ele vai dar um erro no compilador, como eu disse para vocês. Diferente do assert em função, que dá um erro, não dá um erro, ele para o processamento da callback, né? Aqui, olha lá, assert on failed, 1 maior que 5, a sua condicional, né? 1 maior que 5. O assert é basicamente isso, que seria similar a
a diretiva error também, que eu logo mais também vou falar sobre ela. Define. A define é aquela que eu já falei também sobre as definições, né? Que ela define um nome e o seu valor, e na compilação será substituído. O else e o else if, o if, em definição eu já falei sobre eles também. O emit. O emit ele é uma coisa muito complexa. Ele já mexe com assembly, né? Que é o que depois, tipo, nós programamos isso aqui, na hora que nós clicamos em compilar, esse código nosso aqui é transformado em assembly. E você pode, caso queira, com a tag emit, colocar diretamente o seu código assembly. E ele serve nada mais para editar a memória do SAMP. Editar a memória do GTA, né? Nada mais que isso, mas ele é bem complicado de explicar, nem eu ainda sei como que utiliza ele. Eu não consegui entender completamente como se utiliza ele, mas eu sei com o básico que eu entendi que é para editar a memória. Nada muito utilizado, né? Vamos dizer assim. Pode ser muito útil, mas para criar um game mod ou um filter script não é necessário. Ele é para caso você queira coisas que não tenha no SAMP, você editar a memória e cria esse caso, né? Vamos dizer assim. Endif, endput e endscript. Esse aqui, esse endinput e endscript são usados em includes. Eles são para finalizar o processamento daquela include, quer dizer, ele não deixará que a include seja carregada, vamos dizer assim. Mas por que utilizaremos isso? Caso algum ser burrinho que esteja utilizando as nossas includes, né, ele for colocar duas vezes include, assim, ó, declarar a mesma include duas vezes, se você fazer a definição, se estiver definido blah inc, né, que estiver incluído, ele para a definição, quer dizer, você não continuará a include, para que não bugue a sua include, entendeu? Para que não seja colocada ela duas vezes no game mod do cara. E daí abaixo dessa condicional você define ela para dizer que a include já foi incluída ao game mod. Da o endput ele para o script. Mesma coisa o endscript, só que olha lá, o endscript, ó, primeira vez que o arquivo é chamado, o blank não é definido, assim que o define e continua. Segunda vez o arquivo blank inc é definido do modo que não analisar o arquivo novamente. A explicação de include explica o que faz. Isso basicamente marca o final do código a ser incluído no script principal. O endscript ele para o script, acho que de compilar o script principal. Essa é a diferença do endinput. A tag error ela é muito legal, cara. Caso você tenha uma include assim e você fala pro cara, eu quero que vamos dizer assim, você cria um erro para o compilador PAN. Vamos dizer assim, eu fiz uma definição aqui, variável tem o valor de 10. E se o cara vai na sua include e coloca 5, daí você vai ter lá na sua include uma verificação, né? Vai ver se var é diferente igual de 5. Caso for diferente igual de 5, você vai criar um erro no compilador. Vai falar, não cara, volte, eu quero 10 no valor na variável, no var, e não 5. Diferente de 10, quer dizer, né? De 10. E aqui um end if. Olha lá, deixa eu colocar um erro aqui. Meu caro, var deve ter o valor de 10. Aparecerá isso aqui, ó lá, fatal error, user erro. Meu cara, eu escrevi meu cara, meu caro, var deve ter o valor de 10. Isso aqui é para
uma condicional, e ele já printa um erro no compilador, não deixa compilar caso você altere o valor de uma definição que você não queria que tivesse alterado esse valor. É muito útil, muito legal, e também na nossa próxima aula, que será debug, eu irei falar de como fazer um debug com essa tag error, que é muito interessante também caso você tenha uma chave, colocado uma chave a mais ou uma chave a menos no seu game mod. Seu game mod é muito grande para procurar, você usa a tag error para ele, depois eu explico na próxima aula. O if já foi falado sobre ele, né? Include eu acho que eu não falei, mas eu vou falar agora. Include, você define uma include, você entra com uma include ao seu game mod. Então quer dizer, a samp, a include que está no include, a samp será copiada totalmente disso aqui para o seu game mod. Será substituído isso aqui pela include completa ao seu game mod e será compilado a este script. Include, ele é uma incluição, ele inclui um código externo ao seu código que você está mexendo no momento, né, o que você incluiu. Include é isso. Pragma ele é bastante utilizado também. Pragma, eu conheço poucas coisas sobre o Pragma, não fui procurar muito sobre ele, mas eu conheço poucas coisas bem detalhadas, né, que esse é o meu lema, né. Se eu for conhecer alguma coisa, eu tenho que conhecer ela totalmente detalhada. Pragma Ctrl Char esse aqui eu não conheço, esse não sei o que ele faz, mas ele é uma coisa complexa, como diz aqui, né. Esta é uma das diretivas mais complexas. Ela tem uma série de opções para controlar a forma como o script funciona. Uma configuração de exemplo fica assim. Isso muda o caractere de escape para uma nova linha em vez de... entendeu? Então quer dizer que ele vai mudar um caractere para outro caractere. Bem interessante. Gostei. Pelo que eu entendi aqui, ele muda um caractere, que tipo Ctrl Char seria este caractere aqui, muda para este caractere aqui. Então se você for colocar um caractere de escape /n, ele será mudado para este caractere aqui. Então você colocaria o que? Em vez de /n, você colocaria este símbolo aqui. Gostei, achei bem interessante mesmo. Pode usar para bastante coisas. Até tive uma ideia de criar de montar uma nova linguagem, vamos dizer assim, uma nova síntese para o Pan, deixar ela mais simples assim para as pessoas. Olha que legal, interessante. Pragma Code Page. O que o Code Page faz? Ele define a página de um código Unicode para usar as cordas strings, né? Não sei também como que funciona. E aqui não está dando muito detalhe sobre ele. Ele seta um Unicode ao código da página para usar para strings, né? Entendeu? Não entendi muito bem, mas não preciso disso para codar um game mod. Bem codado ainda. Compress. Pragma Compress. Ele serve para comprimir o seu game mod, vamos dizer assim. Aqui diz que não é suportado em SAMP. Não tente usá-lo. Mas ele serve para comprimir o seu AMX. Ele diminui o tamanho do seu AMX. Mas como não funciona em SAMP, você não deve usar. Pragma Deprecate Symbol. Eu já até vi sobre esse Deprecate. Ele gera um aviso se o símbolo dado é usado para dizer às pessoas que não há uma versão melhor disponível. Não está muito detalhado. Às vezes também a tradução literal do Google aqui que não está me ajudando a traduzir. Eu não tenho um curso de inglês e também não sou muito bom em traduzir as palavras assim. Então uso ele de vez em quando. Não entendi muito bem o que quis dizer aqui. Mas então, vamos lá. Pragma, para o próximo, né? Pragma Dynamic. O
Pragma Dynamic eu sei para que ele serve. Ele serve, eu não sei se vocês já se deram por conta de pegar um GM aí, esses GMs da net aí, e quando for compilar, vou dar um exemplo aqui. New var e vou dar um print var. Ele vai até demorar para compilar. Acho que vai demorar até demais, porque eu coloquei bastante células aqui. Deixa eu cancelar aqui o compilador. Deixa eu tirar umas 3 aqui. Acho que agora vai. Ele compilou, ainda não mostrou o erro que eu queria que mostrasse. Estranho. Vamos novamente aqui. Criar uma outra. Esperar compilar, né? Como tem bastante células, vai ficar bem lento a compilação. Não tá mostrando um erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o erro assim. Opa. Também não está mostrando o erro. Eu vou pegar um GM que eu baixei da net já, né? Cadê? Um GM baixado, um good fetter aqui. Um good fetter serve. Good feather, né? Cadê minha pasta aqui? Colar aqui. Vamos compilar esse good feather. Tá sem includes aqui, mas nós removeremos essas includes desnecessárias. Creio que ia dar erro na compilação ainda, filha da mãe. Caso não tem essa include, né? Deixa eu pegar aqui essa include, vai. Ou não, eu vou pegar um outro game mod aqui. Eu não vou baixar essa include, vai. Mais fácil, né? Complicação pra quê? Baixaremos essa include. Vamos rápido, internetinha. Vou pausar aqui até baixar essa include, que senão vai ficar muito comprido o vídeo aqui. Pronto. Depois da include baixada, irei pegar ela aqui, descompactá-la e irei colocá-la na pasta de includes aqui. Excluir, pois é desnecessário. Vou compilar. AS não foi identificado. Eu tenho que compilar com este compilador aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Ah lá. Este é o erro que dá. Ele não é um erro, ele é um aviso a você que você está utilizando muita memória sendo desnecessariamente, né? Usando memória desnecessária. Ele aparece este erro. E com o Pragma Dynamic você consegue burlar esse erro. Você aumenta o limite a que você está usando esta variável. Então, se eu uso uma variável grande, mas sei que ela é necessária,
no game mod. E o que eu devo? Eu uso um pragma. Opa, um pragma dynamic para que coloque um número bem grande aqui, para que ele ignore este erro. Assim ele vai aumentar o limite o limite em que ele identifica se passou, se ficou muito grande ou não as suas variáveis, suas células das variáveis, e assim evitando de aparecer este erro incômodo aí de vez em quando para algumas pessoas aí, né? Que muitos gostam de ver esse simples textinho aí, compilado com sucesso, sem nenhum erro. Ai, que bonito. Mas não é porque aparece isso aqui que seu script também está perfeito, né? Ele pode estar muito desotimizado. Na próxima videoaula, depois de debug, eu irei ensinar sobre otimizações também. Então, o Pragma Dynamic é isso. O Pragma Libre. O Pragma Libre, eu creio que ele não serve para ser usado no SAMP. Ela amplamente utilizado incorretamente em SAMP. Isso especifica o DLL para obter funções nativas definidas no arquivo. É a partir, não definir um arquivo como uma biblioteca. Ele, Libre, ele serve para você colocar uma DLL em seu game mod. Mas isso já tem o plug, né, que você coloca lá o plug nas pastas plugs e já adiciona já as tais funções como native. Mas tem essa também, mas eu acho que ele não é muito ele é incorreto o uso dele no SAMP. Mas deixe de usar ele e use, caso você quiser plug, use ele normal, como colocar na pastas de plugs e configurá-lo aqui. E nas últimas aulas eu irei ensinar também como ligar o seu servidor, liberar o seu roteador para funcionar este servidor na sua casa, nas últimas aulas. Pode ter certeza que você não sairá sem aprender pelo menos a programar ou configurar o seu game mod, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de aprender, né? Mas então, retomando aqui, Pragma Table Size. O Pragma Table Size ele define o valor da sua, vamos dizer assim, indentação. Se você estiver indentando errado, você usa Pragma Table Size 0, pois daí ele irá ignorar a sua indentação. Então, caso você esteja indentando corretamente, você deve usar Pragma Table Size 4. Mas por que 4? Porque o compilador PAN ele não compreende muito bem os espaços, a sua indentação. Então você coloca um tamanho maior aqui, um tamanho de 4, por exemplo, para que ele deixe de ignorar certos detalhes que ele acha que está mal indentado, mas não está. Porque ó, se eu coloco o Pragma Table Size 1, não, acho que é maior, tem que ser um Table Size maior. Aqui tem pouco código, mas se você usa um código bem grande, você acha que você coloca um Table Size 1 aqui, não, um Table Size 1 mesmo, e ele dará erro de tabulação, mesmo estando certo a sua tabulação. Então você deve usar 4. Só que você não precisa nem usar, pois a própria include a SAMP aqui já define para você. Deixou aqui, ó, Pragma Table Size 4. Ele já define para você. Não é nem necessário você usar. Vamos para o próximo. O Pragma UNOZ. O Pragma UNOZ, você acha que já é bem, já conhece SAMP bastante aí. Conhece o Pragma UNOZ por programar em DCMD ou até em ZCMD mesmo, e utiliza ele para quando você não vai utilizar o params. Mas o Pragma UNOZ ele não serve somente para isso. Ele declara que você não irá utilizar essa variável. Mas como assim? Vou mostrar a vocês. Eu crio uma variável var igual a 5 e esta var 2
igual a 3. Vamos testar assim. Se eu colocar isso aqui, eu acho que ele compila. Não compila. Ele vai dizer que eu não estou usando var. Então, o que eu vou dizer para ele? Pragma unuzed var. Dizendo para ele que eu não vou utilizar var. E ele irá ignorar este erro e compilará normalmente. Então, quando você for declarar pragma unuzed var e o nome da variável, você deve declarar abaixo depois de ter usado ela, de ter declarado ela, para que ele entenda que você não irá utilizar abaixo desse pragma. Sobre pragma era isso. Só tem isso aqui. Exemplo de try include. O try include é a mesma coisa que o include, só que o try include ele como vou te dizer, ele recarrega a include. Em vez de ele só carregar a include, ele recarrega, ele atualiza a sua include. Não tem muita utilidade, na minha opinião. Acho que não tem muita utilidade mesmo. Não estou tentando pensar em algo que seja útil, mas ele não tem utilidade. E a diretiva undef. A diretiva undef serve para você desdefinir, vamos dizer assim, né? Se você definiu, você desdefine, você remove aquela definição que você fez. Como assim? Vou fazer uma definição aqui. Define var 10 printf. Vou colocar logo um texto aqui para não ter que usar o printf. Olá. Print var undef var. E vamos printar novamente. Se eu estou correto e eu estou correto, irá dar erro de compilação. Indefinido var. Mas por que indefinido? Porque eu desdefini. Então quer dizer, ele está dando indefinido aqui, pois aqui ele está definido ainda, e aqui eu desdefini, eu removi essa definição. Então abaixo disso aqui ela não existirá mais. Se eu colocar aqui, compila normalmente. Então abaixo dessa undef aqui, essa definição var não será mais, não existirá mais. Diretivas, é isso aí. Agora os operadores. O operador char, eu já falei sobre ele. E agora o defined. O defined ele serve para você verificar se essa definição está definida ou não. Então você usa ele na condicional if da definição. Deixa eu mostrar, vai. Vamos criar uma definição aqui primeiro, né? Var 10. Vamos fazer um if aqui e verificar se var está definido. Defined. Se estiver definido, iremos dar um print definida. Caso contrário, né? Else print não definida. End if. Veremos o que vai printar aqui. Definida. E se ela não está definida? Não definida. É isso. O operador defined serve para verificar se uma definição está definida. O sizeof. O sizeof eu vou testar, mas nem é necessário. O que o sizeof faz? Ele pega o tamanho da sua var. Vamos representar assim. Então, var tem o tamanho de célula, tem 10 células, né? Então aqui ele irá printar 10.
Olha lá. Tá dizendo que não está sendo usado. Então, neste caso que você utiliza pragma unuzed var. Pronto. 10. Ele printou 10. Agora, um exemplo também que eu poderia dar. Caso a sua tenha mais, vamos dizer assim, tenha mais matrizes, seja multidimensional, o sizeof ele irá entender a última. Olha lá, ele deu até erro. Ah lá, o erro que eu queria. Eu consegui fazer o erro. Agora eu vou conseguir mostrar para vocês que o Pragma Dynamic retira. Olha que cagada. Mas então, o sizeof irá definir os 69. Ele não printou aqui. Ele irá definir os 69. Acho que eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui mesmo. Para que ele entenda. Não, também não está definido. Tem coisa errada aqui. Tem que colocar um valor? Não, também. Estranho. Deixou ele funcionar. Tá de tiração com a minha cara, meu filho. Tinha testado você há 10 minutos atrás antes de fazer esta aula. Agora fica meio feio, mas este cara tá de tiração com a minha. Tá de tiração comigo. Filha da mãe, não quer funcionar. Mas então, vamos passar para o Pragma Dynamic agora que eu consegui criar este erro. Que filha da manhã. Print var 0 0. Criei o erro de peso aqui, né? O aviso de peso. Agora vamos usar um Pragma Dynamic 65535. Ignorou o erro do peso se eu colocar um valor alto. Agora se eu coloco um valor baixo, ele vai dar erro até com uma célula pequena aqui, né? Olha lá. Eu não tô nem usando a var aqui. Ele vai dar erro com uma célula pequena de 10. Então aqui você coloca o máximo que você irá suportar, né? De células, vamos dizer assim, né? Olha lá. Então você deve colocar um valor grande para que ele compile, ignorando este erro aqui. Este é a utilização do Pragma Dynamic. Consegui mostrar para vocês. Sizeof deu para mostrar, o filho da mãe não quis funcionar com mais de umas. Aqui, ó. Eu falei que tinha que utilizar essa aqui, ó. Mas o desgranhentinho não quis funcionar. Vamos ver se agora com o exemplo postado pela Wiki ele funciona. Não estou usando. Foda-se que eu não estou usando. 2 e 10. Será que era por causa de eu ter colocado o Pragma unuzed aqui? Unuzed consome var. Eu creio que não é por isso não. Não é por isso não. Ele tá a tiração com a minha cara mesmo. Ele não quis funcionar, esse filho da mãe. Porque ele não funciona com mais assim. Então, este é o caso. Ai, que filha da mãe. Ele tirou com a minha cara mesmo. Você acredita isso? Eu fiz da mesma maneira como vocês viram no vídeo aí. E ele deu o erro do mesmo jeito. Falo que esse cara tá de tiração. Ah lá. Mas eu consegui mostrar pra vocês que é funcional. Ele pega o valor, caso não coloque nenhuma não coloque as chaves, né? Ele não pulará essa chave, ele pegará o primeiro. Caso você coloque uma, ele pegará a segunda. Caso você coloque duas, ele pegará a terceira chave. Sempre a que vem depois dessa última que você colocou, ele colocará. Então, como essa aqui não tem nada, depois dela vem 2. Então, ele printará 2. Este é a utilização do sizeof. O state, eu já expliquei para vocês, né? Não totalmente detalhado, pois tutorial
tutorial do Yeelis lá tá em inglês. E o tradutor ia traduzir tudo estranho. Mas e também o state, ele é meio chato de explicar. Não é muito fácil de explicar. Tag off. O tag off, vamos copiar para logo não dar problema, né? O tag off, o que ele faz o tag off? Ele mostra aqui, opa, é que eu não estou usando a tag, o valor da tag em que eu estou utilizando. Eu não consegui encontrar uma utilização para este tag off, mas ele printa o valor da tag da sua variável. Como ela é inteiro, ele printou 2 tracinhos aqui, não entendi. Como ela é flutuante, ele printou menos um número gigante aqui. Eu não achei ainda uma utilização para ela, e também nem quero procurar uma utilização, que eu não achei nada interessante isso aqui, nem útil também. Operadores, é isso aí. Agora as estruturas de controle. As condicionais if, eu já falei sobre. Os operadores, também já falei sobre eles. Esses outros operadores aqui eu também já falei sobre eles. O else, if e o operador ternário também já falei sobre ele. Condicional ternária, né? E os loops while, for, do while, if, go to e esse boy aqui, ele não é nada mais que um while também. Nome desnecessário dado a ele. Ele faz voltas conforme o vamos dizer assim, conforme o tamanho das células da variável. Aqui, no meu entender, é uma volta infinita aqui, né? Acho que é isso que ele quis dizer que esse boy faz. Um loop infinito. Desnecessaríssimo. Caso seja necessário, os loop infinitos num while, você usa true. Tem que ser em maiúsculo para que ele funcione. Tem que criar a variável true, que será igual a true. Opa! Ele vai dar um loop infinito aqui. Olha lá. Não mostra nada. É um loop infinito. Se eu colocar diretamente aqui, ele dá erro. Olha lá. Diretamente. Agora eu não sei se eu colocar acho que não dá erro não, né? Dá erro também. Você não pode definir diretamente aqui quando você quer um loop infinito. O loop infinito para o for é utilizado caso você não coloque uma condicional aqui, como eu disse para vocês, aqui é a condicional. Caso você não coloque ela, ele é um loop infinito da mesma maneira. Aqui ele deu um neverend, como que é? Unareb código, que é uma coisa que ele não está entendendo, uma coisa totalmente bagunçada para ele. Mas isso aqui é a criação de um loop infinito, né? E ele deu isso aí porque acho que não tem conteúdo nenhum aqui. Opa! Por estar usando Game Mod Init, eu acho. Ele tá de tiração com a minha cara, viu? Estranho pra caramba. Cara, eu utilizei esse bagulho. Fala que, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu utilizei este loop na minha include. Qual é a include que eu utilizei agora? Uma última include que eu fiz esses tempos atrás. É alert off. Não é alert off. Del alto. Também não é ela. Deixa eu ver aqui.
É o PVP System, eu acho. Eu acho que é em meu FS. Ele não está aqui. Chato, mas eu utilizei, né, no meu FS este loop for infinito aí, e ele deu erro aqui no compilador aqui de casa, não sei porque, filha da mãe. Estranhinho você, cara. Esse compilador tá de tiração com a minha cara, não é possível isso. Dando erro para coisas que não era para dar erro. Este que é o meu que me dá mais raiva nesse compilador aqui. Carinha chato. Só falta eu colocar assim e continuar dando erro. Ah, você é chato, cara. Só isso que eu te digo, você é chato. Não entendi porque ele deu esse erro, mas o loop infinito ele é formado daquela forma. For, se você não preencher o espaço, vamos dizer assim, né, o espaço da condicional, né, ele entenderá que é um loop infinito. Olha lá, dando errado ainda. Ah, deixa quieto, eu desisto. Mas ele é funcional sim. Pode testar na sua casa aí que você verá que é funcional. Eu não sei o que tá dando nesse fila da mãe aqui. Aqui em casa que ele está dando erro. Backtext. É esse aqui o backtext, né? Esses operadores aqui que eu já falei sobre eles. Else, if, já passei por essa parte. While, olha onde eu já tô aqui, eu tô moscando ainda. Switch, case e default, também já falei sobre. Go to break, continue e return, também já falei sobre. Esta aula foi explicando sobre essas simples coisas, simples nada, né? São algumas coisas bem úteis, outras totalmente inúteis, mas são bem legais de se aprender. Vou ficando por aqui, até a próxima aula que incluirá debug. Tá faltando um aqui? Não tá faltando não, né? Operadores, control structures. É isso aí mesmo. Tchau, tchau. Opa.